Meus queridos e amados irmãos, que a doce e gloriosa paz do Senhor Jesus seja com todos. Nós estamos de volta para mais uma aula de escola bíblica complementar, esta aula que tem um compromisso com a poderosa, inerrante e infalível Palavra de Deus. Eu sou o pastor Walter Pereira e semanalmente nós fazemos o comentário da lição de adultos, que é publicada trimestralmente pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Todos os nossos comentários são feitos em 10 tópicos para que você amplie a sua aula, amplie aí o seu conhecimento, o seu estudo. Muito bem, nós queremos aproveitar, sempre aqui agradecemos aos queridos irmãos que nos assistem pelo YouTube. Se você ainda não é inscrito neste canal, se inscreva no canal, deixe aí o seu like ou dislike, dependendo do seu julgamento quanto à relevância deste canal, né? Compartilhe com as pessoas que você conhece e também deixe o seu comentário. Aí no YouTube tem um local onde você pode deixar o seu comentário, dizer a cidade de onde você está nos assistindo. Também estendo aqui os meus cumprimentos, né, aos queridos irmãos que organizam aí o portal do AD Alagoas, que também semanalmente publicam o nosso vídeo. E agradecer também aos organizadores, né? Pastor Adriano Oliveira, que organiza também semanalmente, todas as quartas-feiras, a partir das 22 horas, não é? Vai ao ar na Rádio Farol FM 90.1, aqui de Maceió, Alagoas. Toda quarta-feira, a partir das 22 horas, então vai ao ar o áudio dessa nossa aula. E duas plataformas também aí de rádio web, que é a Rádio Web Capital aqui de Maceió, e a Rádio Web Gênesis, que também transmitem, não é, a nossa aula. A Rádio Web Gênesis, ela transmite todas as terças-feiras, né, ali a partir, acredito que de 22 horas também. E a Rádio Web Capital, que transmite diariamente, né, o nosso estudo. Muito bem, queridos irmãos, nós estamos estudando uma lição muito importante, já vai caminhando para o final, que pena, é a lição Até os Confins da Terra, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. E já estudamos ao longo desse trimestre muitos assuntos interessantes, né? A Grande Comissão, um enfoque etnocêntrico, missões transculturais, a sua origem na natureza de Deus, missões transculturais no Antigo Testamento e também no Novo Testamento, uma perspectiva pentecostal de missões, orando, contribuindo e fazendo missões, a responsabilidade da igreja com os missionários. Estudamos também sobre missionários fazedores de tendas. Lição número 9, a igreja e o sustento missionário. Lição número 10, que foi a lição passada, o desafio da janela 10x40, não é? E, aliás, a retrasada, na lição passada, foi missões e a igreja perseguida, que foi a lição número 11. Hoje vamos estudar a lição número 12, antepenúltima lição, que é o modelo de missões da igreja de Antioquia. Ok, então muito bem, meus queridos, o texto áureo da nossa lição nos diz: e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Atos dos Apóstolos, capítulo 13 e o versículo 2. A verdade prática nos diz: a ação do Espírito Santo é a garantia do sucesso de toda obra missionária. A nossa leitura bíblica em classe se encontra em Atos capítulo 11, versículos 19 a 26, e depois nós vamos para o capítulo 13, versículos de 1 a 5. Nós vamos ler corrido toda esta leitura bíblica em classe. E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. E havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus.
E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. E chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. E enviaram Barnabé até Antioquia, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e achando-o, o conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Essa é uma questão bíblica muito interessante, né? A gente, jovenzinho na igreja, sempre perguntava onde os cristãos foram, né, denominados pela primeira vez, chamados cristãos, né? E foi em Antioquia. Agora vamos para Atos capítulo 13, versículos de 1 a 5. Na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cireneu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. E, chegando a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus e tinham também a João como cooperador. Essa é a nossa leitura bíblica, irmãos, que vai estar, claro, dando base, sustentação, alicerce à nossa lição. Os tópicos da nossa lição, nós temos uma introdução, que dá sempre uma visão panorâmica, né, uma visão superficial da nossa lição. E aí nós temos, nesta lição, 3 tópicos. O primeiro tópico, a igreja de Antioquia, natureza e características. O segundo tópico, nós vamos ter uma igreja missionária em ação. O terceiro tópico, o serviço de missões. E, por fim, então, uma conclusão. É isso que está contido na nossa lição e que deve ser lido, examinado. Né? Quem elaborou esta lição, elaborou com muito carinho, com muita responsabilidade e o reconhecimento da nossa casa publicadora das Assembleias de Deus. O que eu vou fornecer para os irmãos aqui, como faço em todas as lições, são 10 tópicos que nós vamos tirando ali da lição, porque às vezes o professor estuda e diz, mas o que é que eu vou falar desta lição? E às vezes fica um pouco confuso, ou o aluno também no seu estudo tem uma certa dificuldade em organizar as ideias. Então nós organizamos aqui 10 tópicos. Pode ser que algum tópico não esteja contido na lição, é raro, mas às vezes no nosso comentário tem alguma coisa, mas sempre respeitando muito o título da lição. O título da lição, então, é O Modelo de Missões da Igreja de Antioquia. E eu coloquei aqui em primeiro lugar, uma igreja que serve enquanto faz missões. Eu vejo aqui 2 braços, né? Uma igreja missionária, a igreja de Antioquia foi uma igreja missionária, né? Paulo faz 3 viagens, né? E ele está vinculado a esta igreja né? o acompanha, esta igreja o supervisiona e ele presta relatórios a esta igreja. E eu achei interessante no nosso textuário que diz assim, e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então esta igreja não só fazia missão, mas ela servia ao Senhor. Não só servia ao Senhor, mas fazia missão. Aqui é importante nós destacarmos, irmãos, que primeiro a gente tem que ser para depois fazer. Não é? Então, esta igreja é uma igreja serva. É bom que se destaque isso, né?
E os irmãos observem, aquela parábola que Jesus contou dos talentos, né? Um servo recebeu 5 talentos, outro recebeu 2 e outro recebeu 1. Você vai ver o início da parábola, diz que aquele senhor, chamando a si os seus servos. Não é? Se eu não entendo esta primeira premissa, né? O servo, eu não entendo mais nada da parábola. Toda aquela parábola só faz sentido, só terá cumprimento se aquelas pessoas, aqueles empregados, se colocarem como servos. Que servo no grego é doulos, e doulos significa escravo. Então, meus queridos, nada é feito no reino de Deus se nós não partirmos dessa premissa. Nós somos servos. É muito fácil as pessoas abrirem a boca e dizer: eu sou um servo do Senhor, eu sou um servo de Jesus, eu sou um servo da igreja, eu sou um servo do meu pastor, eu sou um servo do meu líder. Falar é fácil. Agora, eu quero ver o comportamento na hora da missão, na hora da atividade. Então, um servo, ele obedece, ele se submete, ele respeita, enfim. Bom, a igreja era uma igreja que servia ao Senhor. E servindo ao Senhor, ela então, como um derivativo desse serviço, como um derivativo dessa submissão, ela envia missionários e faz missões. Então, a primeira coisa que eu acho interessante aqui, uma igreja que serve enquanto faz missões. Não adianta querer fazer missões se não é servo, não é? Muito bem. Segundo lugar, uma igreja que faz missão debaixo de oração e jejum. Claro, né, irmãos? Nenhum trabalho, nenhuma obra, ela deve ser feita se dispensando esses 2 elementos aqui. Oração e jejum, não há nenhum questionamento, não precisa a gente fazer um estudo, entrar num debate para ser convencido disso aqui, né? A gente pode até não jejuar e não orar, não é, por vacilo. Agora, a gente sabe que isso aqui são bases, são alicerces para o servo de Deus realizar a obra de Deus. Então, nós vamos ver no plano de aula, naquele setor motivação que está na lição do mestre, nós vamos ver uma observação. Diz aqui: o jejum e a oração eram disciplinas essenciais para selecionar e enviar os missionários para a evangelização do mundo. Vamos ver na introdução da nossa lição também outra observação. Nessa igreja, veja bem, havia uma dinâmica simples, porém profunda. Jejum e oração para pedir orientação ao Espírito Santo. Jejum e oração para executar a orientação do Espírito Santo, que era fazer missões. Uma prática missionária na dependência do Espírito Santo. E nós vamos ver aqui na nossa leitura bíblica em classe os versículos 2 e 3 de Atos 13. Está na leitura bíblica em classe. Diz assim: e servindo eles ao Senhor e jejuando, que é o nosso texto áureo, né? Disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Pronto, irmãos. Então, uma igreja que fazia missão, em primeiro lugar, enquanto servia e fazia missões. Em segundo lugar, uma igreja que fazia missões debaixo, sob oração e jejum. Em terceiro lugar, nós vamos perceber na lição que esta igreja era uma igreja que obedecia à direção do Espírito Santo. Obviamente, para onde nós vamos, irmãos, sem a direção do Espírito Santo, né? A nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, disse o apóstolo Paulo na sua carta aos Efésios, né? A nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então a nossa luta, ela é invisível, ela é no mundo espiritual. Como nós vamos combater sem o auxílio do Espírito Santo? Quando a Bíblia diz que o Espírito nos ajuda nas nossas fraquezas,
quando a Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo geme com gemidos inexprimíveis, né? Então, meus queridos, o crente não vai a lugar nenhum sem a direção do Espírito Santo, né? Jesus disse lá em João 15, versículo 5, eu sou a videira, vocês são as varas. Todo aquele que está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Ele foi para o Pai, enviou o outro Consolador, o outro igual a ele, né? E ele veio para estar conosco. Então, a igreja está debaixo da obediência do Espírito Santo e da direção do Espírito Santo. É o grande segredo de qualquer igreja que triunfa e que progride. A nossa introdução vai falar assim, na nossa introdução, que é ainda aquele mesmo texto que eu li, que fala do jejum e oração, mas ele vai falar do Espírito. Nessa igreja havia uma dinâmica simples, porém profunda. Jejum e oração para pedir orientação ao Espírito Santo. Não era um jejum e oração sem propósitos. Era uma oração e jejum com propósito. Qual era o propósito? Pedir oração ao Espírito Santo. Jejum e oração para executar a orientação do Espírito Santo. Porque, irmãos, às vezes nós recebemos a orientação do Espírito, não é? Perguntar é uma coisa, agora segurar a resposta é outra, né? Então, ora e jejua para que o Espírito Santo fale. Quando ele fala, a gente se arrepende da oração e do jejum que fez, porque a direção que Deus deu, que o Espírito Santo deu, que o Espírito Santo soprou, não corresponde àquilo que eu esperava, né? Então, né, complicado. Mas nós estamos vendo aqui que oração e jejum para executar a orientação do Espírito Santo, né? E essa era uma prática missionária, ou uma prática missionária na dependência do Espírito Santo. Senhor, ajuda-nos para que nós estejamos sempre na dependência do Teu Espírito Santo, pois sem Ele nada poderemos fazer. Então, está aí a terceira observação. O versículo 4, que de Atos 13, vai dizer assim, e assim estes, Paulo e Barnabé, estes são enviados pelo Espírito Santo, E sendo enviados pelo Espírito Santo, eles desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre, tudo isso na orientação do Espírito Santo. Depois chegaram a Salamina e anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus. Tudo debaixo da direção do Espírito Santo. Quarto lugar, uma igreja diversa para um mundo diverso. A igreja de Antioquia era uma igreja diferenciada. Não era uma igreja pura de judeus, não era a igreja de Jerusalém. Foi uma igreja formada com diversos povos, e nós vamos ver aqui, dentro do comentário, algumas observações interessantes. Olha o versículo 19 e 20 de Atos 11, que está na nossa leitura. Diz assim, e os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia. Aqui não são os apóstolos, são discípulos de Jesus. E eles iam não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. E havia entre eles, entre esses que estavam correndo na dispersão, alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. Muito bem. A nossa leitura de terça-feira, que é Atos capítulo 8, versículo 1, vai mostrar que a dispersão em Jerusalém contribuiu para a fundação da igreja em Antioquia. Justamente esses discípulos, esses povos chegaram lá, anunciando para outros estranhos também este evangelho maravilhoso. O versículo 1, você vai ver essa igreja diversa, Versículo 1 de Atos 13, na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cireneu,
e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo, aquele que havia perseguido a igreja. Vamos lá, plano de aula na nossa introdução. Diz assim: essa igreja foi estabelecida dentro de um contexto de diversidade, pois seus líderes vinham de origens diversas, como vemos aqui ao longo da lição. E vamos lá para o tópico 1 e subtópico 1. Vá acompanhando aí. Tópico 1 e subtópico 1, que vai falar justamente de Antioquia. Veja bem, Antioquia, não a da Pisídia, que consta lá daquela primeira viagem missionária de Paulo. Aqui é Antioquia da Síria. Então, Antioquia da Síria era conhecida como a rainha do Oriente. Algumas informações sobre Antioquia. A cidade tinha uma população estimada de 500 mil habitantes. Antioquia era constituída, olha aqui, irmãos, de diversas nacionalidades. E por isso dizia-se ser possível conhecer os costumes do mundo inteiro pela mistura de povos que frequentavam suas praças. Não por acaso, essa cidade tornou-se a segunda capital do cristianismo, depois de Jerusalém, e a sede de missões da igreja cristã. Olha que coisa interessante com respeito a esta igreja. Então, uma igreja diversa em si mesma para um mundo diverso. Como Deus é lindo, né? Como a graça de Deus é multiforme, né? Os judeus, eles ainda discriminavam muitos povos. Os irmãos vejam que Pedro tem dificuldade de ir até os gentios. Aí Deus levanta Saulo, um perseguidor da igreja. Como perseguidor, ele se sente um devedor. Né? Por isso que Jesus disse: a quem muito é perdoado, muito ama. Lembra da mulher? Aquela mulher que entrou na casa de Simão, né? E ungiu os pés de Jesus, uma mulher pecadora. E Simão olha e diz: olha, se Jesus fosse profeta, ele saberia quem e qual é esta mulher. A mulher era perdida, mas a mulher, né, regou os pés de Jesus com lágrimas, enxugou com seus cabelos, derramou bálsamo em Jesus, fez uma festa. E Jesus disse a Simão: olha, Simão, eu entrei em sua casa, você não me deu o ósculo santo, que era aquele beijo de cumprimento, mas essa mulher vem beijando os meus pés. Você não me deu água para lavar os pés, mas essa mulher tem regado os meus pés com lágrimas e tem enxugado com seus cabelos. E Jesus finda esta palavra dizendo: a quem muito é perdoado, muito ama. Então, meus queridos, uma igreja diversa para um mundo diverso. Eu só lembro daquela palavra de Paulo, né? Que ele consolava os outros com a consolação com a qual ele tinha sido consolado. Então, irmãos, quem vive a experiência, né, ele cumpre melhor essa experiência na vida dos outros. Então, uma igreja diversa para um mundo diverso. Nós vamos ver que de Antioquia, Paulo e Silas, né? Paulo e Barnabé, eles invadem o mundo. Né? Então, isso aqui é muito interessante. Quinto lugar, chegamos ao meio da nossa lição, uma igreja paradigmática, uma igreja que estabelece um modelo, uma igreja que cria um novo ponto de referência, né? Muito interessante. Vamos ver, irmãos, aqui na lição, alguns pontos que você vai ver características diferenciadas dessa igreja. Olha o versículo 23 do capítulo 11, né, que está na nossa leitura bíblica em classe. Diz assim, que Barnabé, quando chegou em Antioquia e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos a que, com firmeza de coração, permanecesse no Senhor. Na realidade, ele vai como um emissário de Jerusalém para verificar que história é essa que está tendo um movimento em Antioquia. E quando ele chega lá, ele fica surpreso, porque Deus é Deus, pela capacidade extraordinária que ele possui de nos surpreender sempre. Ah, mas lá é uma igreja de gentios, não é possível que esteja havendo um avivamento lá. Ora, Deus não está dentro de um cercado, né? Ele aviva onde Ele quer, né? E onde a gente menos espera. Muito bem, então,
Vamos ver também versículo 26, outro versículo que mostra uma diferença. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Atenção, não foi em Jerusalém, foi em Antioquia. Hoje eu tenho o nome de cristão, você tem o nome de cristão. Onde se originou esse nome? Não foi em Jerusalém, né? Foi em Antioquia. Essa igreja, ela estabelece um paradigma novo, ela é paradigmática, né? Vamos ver então outra observação. Na nossa introdução tem também alguma coisa, vamos ver. A introdução diz assim: nesta lição estudaremos a respeito da primeira igreja cristã formada por gentios. Olha outra referência, a igreja de Antioquia. Vamos ver mais alguma coisa aqui. Primeiro tópico e subtópico 3. Olha só. Não foram os apóstolos ou obreiros, mas os leigos, os discípulos e os crentes em geral, outrora dispersos por causa da perseguição em Jerusalém, que anunciaram o evangelho aos gentios e, consequentemente, fundaram a igreja de Antioquia. Ah, pastor Waldo Pereira, não foram os apóstolos, não? Não. Deus é Deus que surpreende. Servos, crentes simples que aceitaram Jesus como Salvador, né? Por isso que a Bíblia diz que muitos derradeiros, né, serão primeiros e muitos primeiros serão derradeiros. Às vezes, no reino de Deus, 9 é maior do que 10. Então, meus queridos, nós vamos ver aqui que não foram apóstolos ou obreiros, mas não são esses homens que fundam trabalhos. Não, lá foram os leigos, né? Então, é possível brotar um trabalho em um lugar, uma obra missionária, uma igreja, a partir de um irmão simples, de uma irmãzinha simples? A resposta é sim. Tópico 2 e subtópico 2. Vamos ver aqui outra observação. A liderança da igreja de Antioquia era constituída sem barreiras sociais. A liderança da igreja de Antioquia era constituída sem barreiras raciais ou espirituais. Por exemplo, Barnabé, consolador misericordioso; Simeão, negro africano; Lúcio, sireneu africano; Manaém, irmão de criação ou de leite de Herodes o tetrarca; Saulo, fariseu, ex-perseguidor da igreja. Irmãos, será que Antioquia da Pisídia não já era o protótipo daquilo que Deus planejava para o mundo, né? Que a bênção não é só de um povo, que a bênção não só é para os ricos, que a bênção não só é para os belos, para os poderosos, né? Para os de alta posição, nem só para os de baixa posição, mas o Senhor não faz acepção de pessoas. Deus amou o mundo de tal maneira. Abraão deveria ser uma bênção para todas as famílias da terra. Mas essa igreja, né, diferentemente de Jerusalém, ela estabelece um novo paradigma, né? Ou o paradigma que Deus desejava para a igreja de verdade. Uma igreja que recebe a todos, né? Desde que se arrependam dos seus pecados, se convertam ao Senhor Jesus, né? E ingressem nesta igreja. Esta igreja é para o de pele clara, para o de pele escura, é para o que tem o cabelo liso, para o que tem o cabelo enrolado, é para o pobre, é para o rico, é para a mulher, é para o homem, enfim, é para todos, né? Glória a Deus. Uma igreja, então, paradigmática. Vamos ver se ainda tem alguma coisa. Tópico 3 e subtópico 1. Diz assim, onde fala do início das missões cristãs. A narrativa de Lucas, que é o escritor de Atos dos Apóstolos, que denominamos de primeira viagem missionária de Paulo, começa em Antioquia com a escolha de Barnabé e Paulo pelo Espírito Santo para uma obra especial. Então estava ali sendo inauguradas as missões, né? Nesta igreja, uma igreja paradigmática, uma igreja que serve de modelo para todos nós. Muito bem, vamos para o nosso sexto tópico. No nosso sexto tópico nós temos então
Uma igreja onde se prestava contas. Olha, esse negócio de prestar conta, irmãos, é um negócio interessante, né? Nós temos que prestar contas, né? A igreja envia os missionários. Os missionários precisam prestar contas daquilo que estão fazendo. Existe uma responsabilidade de mão dupla. Uma responsabilidade da igreja que enviou e uma responsabilidade do missionário em corresponder, em prestar contas, né, em cumprir a missão conforme designada, em cumprir o seu contrato, né? Enfim, nós vamos ver aqui no terceiro tópico e o subtópico 3, prestando contas. Ao final de cada uma das viagens missionárias, Paulo e sua equipe prestavam contas à igreja que os havia recomendado. A despeito das fortes perseguições que sofreram no cumprimento da nobre tarefa missionária, Paulo e a equipe que estava com ele evidenciaram a manifestação do poder de Deus na primeira viagem missionária. Muitos gentios e judeus creram e aceitaram Jesus como Salvador. Muitas igrejas foram fundadas, curas divinas e libertação ocorreram. A obra do Espírito Santo foi notória nessa jornada missionária. Ele foi, e quando ele volta da viagem missionária, irmãos, ele vai prestar contas. Prestar conta é bom em todos os quesitos da vida, né? O marido deve prestar conta à sua esposa deve prestar conta ao seu marido, os obreiros devem prestar conta ao seu pastor deve prestar conta ao pastor que está acima dele, e assim sucessivamente. A gente vive prestando contas. Eu creio que prestar contas faz parte, não é? Está no pacote da responsabilidade do obreiro. Sétimo lugar, uma igreja que se utilizava de estratégia. Nós falamos em uma lição passada sobre isto, né, irmãos? Cada lugar requer uma forma, né? Às vezes você está, como nós estamos aqui na capital de Maceió, e aqui nós temos 206 congregações, né? E essas congregações, elas são congregações de bairros, né? E a gente que pastoreia uma, depois vai para outra, depois vai para outra, a gente vê que a congregação daqui não é igual à congregação dali, que não é igual à congregação de lá. Às vezes algo funciona aqui, não funciona lá. Algo não funciona aqui, mas funciona lá. O nome disso é contexto. Então, a igreja de Antioquia era uma igreja que se utilizava de estratégia. Tópico 1 e subtópico 2 vai dizer assim: essa igreja tornou-se o centro da obra missionária de Paulo, o apóstolo dos gentios. É importante ressaltar que havia apenas duas cidades mais importantes do que Antioquia da Síria, que era Roma e Alexandria. Portanto, o evangelho pregado a partir de Antioquia para outras regiões do mundo era espiritualmente estratégico. Está aí, então, uma prova. E o terceiro tópico e o subtópico 2 vai dizer assim, basicamente, depois, irmãos, lendo aí a lição, vai achar que eu só leio a parte que está marcada, né? Basicamente, nessas regiões, a obra missionária foi caracterizada por uma variedade de estratégias de evangelização. Olha, visitas a cidades e países em que o evangelho não havia chegado, uma estratégia, perseguição e oposição ao evangelho, batismo no Espírito Santo, separação de líderes para as igrejas plantadas, contatos e revisões das igrejas plantadas e muitas outras atividades missionárias. Paulo passava, né, fundando as igrejas, depois de um certo tempo ele voltava estabelecendo lideranças, né? Isso era uma estratégia de trabalho, né? Até a direção para onde ele foi primeiro, para onde ele foi segundo, para onde ele foi terceiro. Ele fez 3 viagens missionárias assim conhecidas e detalhadas na Bíblia. E essas viagens, por que não foi primeiro para o local da terceira? Há aí uma estratégia. E claro, os missionários que fazem missão, a igreja que envia esses missionários, sabem disso, que a igreja tem que trabalhar com estratégia. Não estratégia meramente de homens, né, mas uma estratégia na direção do
Espírito Santo. Oitavo lugar, antepenúltimo tópico, uma igreja que gerencia em autoridade seus missionários. Uma igreja que gerencia em autoridade seus missionários. Esses missionários não iam assim por conta própria, sem ter um pastor sobre eles, sem ter uma igreja sobre eles, Eles estavam recebendo uma supervisão, recebendo uma orientação, porque é triste do obreiro que não tem uma liderança, que não tem uma mentoria, alguém que está sobre ele para orientar, para dirigir, para aconselhar, e etc, etc. Terceiro tópico e subtópico 3, nós vamos ver lá mais embaixo, diz assim: assim, o grande legado missionário deixado pela igreja de Antioquia foi a porta da fé que Deus abriu aos gentios. Ok. Aqui aprendemos algumas lições preciosas. Eu quero segurar essa primeira lição. Primeiro, a ideia: missionários independentes que respondem somente ao Senhor não é bíblica. A concepção que nós temos é que esses missionários são enviados por uma igreja, são avaliados por um grupo de pessoas. Veja que não foi Paulo e Barnabé que saíram, não, eles foram selecionados, a igreja orou, jejuou, recebeu a direção do Espírito Santo e mandou aqueles que o Espírito Santo ordenou. Porque Paulo não orou lá sozinho, Barnabé não orou sozinho, e Deus disse, vá para lá, e ele foi sozinho. Não, ele estava debaixo da autoridade, porque nós precisamos estar debaixo de autoridade. Não, o missionário não só pode estar debaixo de autoridade quando ele precisa de recurso, que há pessoas que, enquanto são necessitadas, elas se submetem à autoridade. No momento em que elas têm uma autonomia financeira, aí chuta todo mundo e agora vai viver por conta própria. Mas não é esse evangelho que nós aprendemos. Aqui em Alagoas nós temos missionários, todos são enviados com a anuência de um conselho de missões e com a anuência do nosso pastor presidente, e esses obreiros vão debaixo da sombra, debaixo das mãos do nosso pastor, da nossa liderança. Isso é muito importante. Aqui não é trabalho clandestino de qualquer maneira, não. Tem que passar aqui por uma porta. Glória a Deus. Então, uma igreja que gerenciava em autoridade os seus missionários. Nono lugar, uma igreja que tem sensibilidade quanto aos vocacionados. Eu já falei aqui num vídeo, não é um indivíduo se levantar e dizer que teve uma visão indo para a China, indo para Portugal, indo para a Austrália e tudo mais. Não é isso. Isso é importante? É importante. Vamos pesar a visão. Pode ser de Deus ou pode não ser de Deus, Mas é importante que esta igreja, e eu nunca vi a igreja errar. Em 45 anos de evangelho, nunca vi a igreja errar. Agora em janeiro, dia 15, completo 46 anos. Nunca vi a igreja errar. Já vi pastor errar, evangelista errar, presbítero errar, já vi conjunto errar, já vi família errar. Agora aquela igreja reunida, com legalidade e legitimidade espiritual, o que sair dali tem que ser a direção do Senhor. O que for ligado na terra será ligado nos céus. E a igreja de Antioquia tem esta sensibilidade, porque não é só jejuar e orar, é jejuar e orar e perguntar ao Espírito Santo e também ter a sensibilidade para entender a resposta. Porque as pessoas muitas vezes, irmãos, só entendem aquilo que elas querem, só vê aquilo que quer ver e só ouve aquilo que só quer ouvir. Então, nós temos que ter, essa igreja tinha sensibilidade. Não sei se eles já olhavam para Barnabé e Paulo, tal, ou foi quando o Espírito Santo falou que ele disse, agora vamos mandar. Então, vamos ver o tópico 2 e o subtópico 3. Olha, apartai-me a Barnabé e a Saulo. Nesse ambiente de sensibilidade espiritual, o Espírito Santo ordenou que separassem Barnabé e Saulo. Em seguida, eles foram enviados para o campo.
Então, irmãos, guarde esta palavra, sensibilidade. Sensibilidade, não só sensibilidade, mas disposição. Vejam que Jesus, quando estava no seu ministério terreno, em muitos lugares ele não operou porque não havia disposição do povo, né? Alguém diz, não, mostra um milagre. Não, se eu mostrar não vai adiantar nada. Ele já sabia, né? Então, tem que haver disposição por parte da igreja, por parte daqueles que vão enviar os missionários, tendo essa sensibilidade, ter a disposição para obedecer. Porque, de repente, o Espírito Santo vai mandar quem a gente não quer. Aí você tem que ter essa submissão, não é? E essa sensibilidade quanto aos vocacionados. Todo e qualquer trabalho na igreja você não faz porque quer fazer. Você faz porque foi chamado para fazer. 10º lugar e último lugar, que pena, uma igreja com visão ampla. Eu posso dizer isso porque Paulo sai da igreja de Antioquia e ele faz uma primeira viagem missionária. Não vou relatar aqui, você pode olhar nas Bíblias, tem um mapinha, você vai ver a primeira viagem missionária, a segunda viagem missionária e a terceira viagem missionária. Nós vamos ver que Paulo, uma vez acompanhado aí com Barnabé, outra vez acompanhado com Silas, e algumas viagens com Timóteo e tudo mais, você vê que Paulo varre quase que o mundo todo, não vai a todos os lugares do mundo, não é? Tem até uma viagem para a Espanha que a gente tem dúvida se ele foi ou não foi, não é? Mas Paulo praticamente varreu o mundo de então. E isto nós podemos dizer, ele não foi por conta própria, ele foi em concordância com a igreja da qual ele era oriundo. E se ele fez tudo isso, eu posso afirmar sem medo de errar que a igreja de Antioquia era uma igreja que tinha uma visão e uma visão ampla. Meus queridos e amados irmãos, que Deus assim nos abençoe, que o Espírito Santo fale mais alto ao seu coração. Não vamos estender mais para o vídeo não ficar muito longo. Atenção, você que ainda não se inscreveu no nosso canal, está só nos ouvindo no rádio. Se você não sabe mexer no celular, chama o seu netinho. Diga, meu netinho, como é que entra aqui no YouTube? Entra no YouTube, acha lá o nosso canal, né? EBD, Pastor Walter Pereira com W, e você vai lá e se inscreve. Você não vai ficar dependendo que eu mande toda semana esse vídeo para você. Tá bom? Se você acha que ele é relevante, né? Se inscreva lá, porque você vai estar nos ajudando no canal, né? E este canal vai se expandir para mais pessoas. Deus abençoe a todos. Até a nossa próxima aula, se Deus assim o permitir.